E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Queria bater um papo com vocês hoje sobre o mundo real. E o mundo real ele só acontece em um determinado momento, que é o agora. É aqui que está o mundo real, em nenhum outro lugar. O processo de ansiedade ele está muito vinculado, mas muito vinculado profundamente às nossas projeções, medos, inseguranças, incertezas, visitas de fracassos passados que refletem no presente e nos dá medo do futuro. Vou explicar para vocês como é que funciona a nossa mente. A nossa mente ela é multifacetada. Existem várias e várias regiões na nossa mente que têm diversas funções. Desde analisar a visão, olfato, paladar, tudo separado. Movimentos, sensações. Analisar tudo isso, aprender coisas novas. Fazer com que a nossa linguagem falada, porque tem a linguagem escrita, tem a linguagem falada, seja processada e automaticamente a gente comece a se comunicar, por exemplo. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, além disso tudo, nós temos o que nós chamamos de pensamentos. Os pensamentos nada mais são do que processamentos de informações do nosso passado, daquilo que a gente está percebendo agora nesse nosso presente, nesse exato momento, e as análises automáticas que a gente faz do futuro, que é o que a gente chama de projeção. Isso tudo está acontecendo a todo tempo, a toda hora, num movimento frenético e extremamente acelerado. E o processo ansioso está aí dentro desse processo de cognição, que a gente chama, né, de inteligência, né, imaginando a gente aqui. O que aconteceu durante a evolução foi que os seres humanos, nós, que evoluímos de animais, né, segundo a teoria evolucionária, e os dados mostram que a gente evoluiu ali de um primo do macaco, não é ele especificamente, um chimpanzé que virou ser humano. Na verdade, existe uma divisão aí, né, do mamífero que deu origem a esse símio, que depois veio o Homo sapiens e assim sucessivamente. Mas o que eu quero chegar, o que é que eu quero falar com isso? Quem sobreviveu até esse momento, a espécie que sobreviveu e dominou a parada, que fomos nós, a gente só conseguiu sobreviver por causa de algo que esse cérebro desenvolvido conseguiu desenvolver, que foi o estado de alerta. Por que a gente precisava lutar por alimento? Por que a gente precisava correr atrás de proteger o nosso lar, proteger a família, e assim a gente foi evoluindo gradativamente para que realmente a gente conseguisse se firmar como espécie. Então, muita luta, muita fuga, mortes prematuras, os mais espertos iam sobrevivendo, quem tinha mais medo, mais insegurança, era mais ligado, não morria. Só que depois de um tempo, isso pegando a evolução ali, a gente entra na era da agricultura, ou seja, a gente fica mais paradinho ali, consumindo nosso próprio alimento, e as coisas foram diminuindo aí a necessidade de luta e fuga. Apesar de muitas guerras, muitas invasões e etc., e a gente foi evoluindo assim. Só que como isso veio com a gente, o nosso estado de alerta continuou extremamente excitado. Então a gente aprendeu que estar em alerta é o padrão. E por que esse boom do processo ansioso nos últimos anos? Só cresce, só cresce, só cresce. São 20 milhões de brasileiros ansiosos, 73 milhões de brasileiros com insônia, 11,6 milhões de brasileiros com depressão. Somos o país mais ansioso do mundo, o quarto mais depressivo do mundo, o que tem mais insônia no mundo, o segundo mais estressado do mundo. E o que é isso, Vasco? Que fenômeno é esse? É um país que vive em crise, então a gente vive em alerta por causa da crise, uma desigualdade social absurda, que faz com que você fique em alerta também,
governantes não muito legais, que faz com que a gente fique em alerta também. Vê como eu fui legal, né? Governantes não muito legais. E aí a gente fica em alerta também por causa disso. Automaticamente, nosso estado de alerta é maior num mundo completamente diferente que nos últimos 12 anos foi colocado de cabeça para baixo com o advento da tecnologia, internet, smartphone, um mundo rápido, frenético, em grande evolução e velocidade mesmo. Então, muda completamente, muda tudo. E automaticamente o nosso estado de alerta fica cada vez mais alerta. Fora que os nossos pais tiveram que trabalhar pesado, ausentes de casa, a gente vai para a escola, uma escola que não acompanhou a nossa evolução e cria realmente um mundo extremamente complexo, extremamente ansioso, extremamente duro e que a gente tem que se adaptar de maneira rápida. Profissões que surgem, profissões que acabam, relacionamentos baseados em só prazer e satisfação, pouco compromisso, pouca resiliência, não se ensina inteligência emocional na escola e nem na nossa casa, porque infelizmente não ensinaram isso aos nossos pais, e aí é uma bola de neve. E por que o mundo real não é esse que eu contei para vocês? Porque fizeram com que a gente tivesse uma identificação profunda com os nossos pensamentos. E é a partir dos nossos pensamentos que tudo surge. É a partir dos nossos pensamentos que os medos, inseguranças, incertezas, tristezas, elas surgem. Os eventos estão ali presentes, tudo bem. Existem eventos ali que passaram, por exemplo, no passado, que se passaram, né? E automaticamente te fez sofrer. Só que em nenhum momento te disseram que não visitar esse momento do passado, reviver esse momento do passado, você, se não reviver, você não sente a emoção negativa. Ninguém te disse isso. E a gente revisita e a gente sente. E se a gente sente, é real. Porque ensinaram a gente que sentir faz a coisa ser real. Mas o que eu quero te dizer é que esse caos que a gente vive de sentimentos, de negativismo, pessimismo, ele pode ser mudado completamente. Sou prova viva disso. 25 anos ansioso, transtorno de ansiedade generalizado, múltiplos sintomas. E eu entendi, depois de um choque muito abrupto ali, de eu ver que eu não estava presente para minha família, presente para o meu filho que estava precisando de mim com um mês, doente, e eu simplesmente ausente do mundo real, vivendo o mundo dos pensamentos, no futuro, um futuro de caos, incerteza e insegurança. Mas naquele momento, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Extremamente bem casado, com a casa linda que a gente construiu, no auge da minha carreira acadêmica, um cargo de alto nível para um professor que se tornou coordenador, enfim, eu estava no auge, mas na minha cabeça eu estava no caos. E quando eu entendi que, olha, cara, eu tenho que usar esse conhecimento que eu tenho, eu sou neurobiologista, tenho um PhD em biotecnologia, eu tinha que usar esse conhecimento para mim, e não só para fora. Eu dava aula de neurobiologia a fisioterapeutas, médicos, e simplesmente eu não sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu liguei, comecei a estudar para dentro, não para fora, entende? Entender o que estava acontecendo comigo, por que meu cortisol adrenalina estava alto, o que era isso, por que estava acontecendo isso. E aí foi quando eu comecei a entender que, opa, esses pensamentos aqui, eu que estou criando eles. E aí foi quando realmente mudou minha vida completamente. Isso foi em 2013, né? A gente tem uma jornada já de 6 anos aí, quando a gente depois criou a AbiHub, 2016, e a gente está nessa jornada aí para mostrar que a saúde mental ela é importante, que todo mundo tem direito a ser livre da própria mente. Porque era aí que eu queria chegar. Todos os nossos pensamentos, eles são realmente criações daquilo que eu te falei no começo, presente, passado e futuro, sabe? Então, no momento que você entende que você está acima dessas projeções e que você é o diretor desse filme, você começa a entender o que está acontecendo. Você começa a entender que você pode ser maior do que isso. E o que eu quero falar é que a única coisa que importa é o mundo real. E o mundo real acontece no agora. E a única coisa que você pode fazer para entender que esse mundo real acontece agora
é realmente se conectando com aquilo que está ao teu redor. Primeiro percebendo que existem gatilhos de pensamentos, gatilhos internos, medo, inseguranças, os porquês e os serais que você se diz toda hora. Por que eu estou sofrendo tanto? Será que eu vou conseguir? Não me dão chance de crescer. Os gatilhos externos, o estresse, o trânsito, o trabalho, e a gente incorpora aquilo e sente tudo. No momento que a gente entende isso, vem as histórias. Essas histórias que alimentam o terror, entendeu? Existe o gatilho. Imagina que o gatilho, imagina o cinema, e o gatilho é o cara que está lá controlando o filme que dá o play. Aquele é o gatilho. Você vê uma luz na tela e o filme começa a acontecer. Imagens e sons, e você vai entendendo a história. Depois que você entende a história do filme, você se conecta emocionalmente ou não. É a mesma coisa que acontece na nossa mente. E você acha que os filmes vêm da onde? E na nossa mente, pessoal. As pessoas representam na tela aquilo que está na mente delas. Os roteiristas, os cineastas. Então, o que acontece na nossa mente é a mesma coisa. Existe um gatilho, que pode ser uma imagem ou um som. Pode ser simplesmente um pensamento do futuro. E a gente começa a contar a história. Quando a gente começa a contar a história, essa história de terror para o processo ansioso faz com que a gente tenha sintomas, sentimentos. Vê que correlação linda. Nossa mente é um filme projetado com sonhos e imagens, e automaticamente as histórias conectam a medo, insegurança e incerteza, que gera sentimentos de dor, incerteza e tudo que a ansiedade faz a gente sentir. E a gente pode acabar isso. A gente pode cortar esse fluxo, simplesmente entendendo que a gente está acima desse processo todo. Do mesmo jeito que você pode sair do cinema quando o filme é ruim, você pode sair desse cinema aqui, do cinema da tua mente, e olhar para ele e dizer: esse filme eu não quero mais alimentar. Ah, mas como é que eu faço isso? Se conectando com aquilo que é real, que é o agora. Sabe onde é que está a tua respiração? No agora. Então respira profundo. Sabe onde é que está, no momento que você está almoçando, onde é que está a tua mente? Devia estar na alimentação, naquilo que você está comendo. Quando você está andando na rua, em vez de ficar falando só no mundo dos pensamentos, brigando, xingando, anda um passo por vez. Isso é estar conectado no agora. Isso é estar no mundo real. Isso é começar a sua jornada definitiva de melhoramento. Essas técnicas simples, você pode aplicar no dia a dia. Você pode aprofundar essas técnicas com certeza, mas se você entender que esses gatilhos levam a histórias, que levam a medo, que geram sentimentos, igual um filme, você está acima disso e você pode sair disso definitivamente. É isso que eu quero que você faça. Que você saia do mundo dos pensamentos. Que você se conecte no mundo agora, que é o único mundo real que existe. O mundo real é aqui. E esse filme do agora você pode contar nesse exato momento. E se tu quiser me ajuda, estou sempre por aqui. Se quiser aprofundar esses temas, simplesmente entra na nossa plataforma Heal Mind. Começa uma rotina de execução dessas técnicas diariamente, como eu dou passo a passo lá. E simplesmente você vai transformar a sua vida completamente numa vida real, não uma vida imaginária projetada da pior maneira possível. Eu não estou nem dizendo que você não deve sonhar sim. Mas sonhar com o que é bom, com o que é belo. Sonhar com execução. Colocar aquilo em prática sem o medo que existe na tua mente. É isso, meu povo. Estamos sempre por aqui. Se você quiser conhecer mais a Heal Mind, tem um link por aqui que você pode acessar, conhecer mais a maior plataforma de controle e alívio da ansiedade do Brasil. Grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.